Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui. Vamos então para a terceira partida entre Kasparov e Seleção Brasileira. A gente está fazendo uma minissérie de 6 vídeos mostrando todas as partidas que Garry Kasparov jogou contra a Seleção Brasileira em 1996, no Rio de Janeiro, mais precisamente em janeiro de 1996. Então ele enfrentou 6 mestres brasileiros, esse daqui já é o terceiro vídeo. Hoje nós vamos ver uma partida contra Christian Todt, que foi campeão juvenil, foi campeão cadete brasileiro de 1993 e vice-campeão da primeira Copa Latino-Americana. E é também neto do grande Vince Todt, uma lenda do xadrez brasileiro. Então vamos ver essa partida do Christian Todt contra Garry Kasparov. Já deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos nosso vídeo. Inscreva-se no canal para não perder as outras partidas. Vai ter partidas do Gilberto Milos, do Darcy Lima e do Giovanni Descov contra o Kasparov. Então se inscreve aí para não perder essas próximas partidas. Vamos para o game então, vamos com Christian Todt jogando de brancas contra Garry Kasparov. E aqui ele vai jogar o lance cavalo F3. Ele menciona nos comentários dessa partida que ele pensou até em jogar uma preparação contra a siciliana, jogar um E4 e enfrentar a siciliana do Garry Kasparov. Mas ele disse que isso não traria satisfação nenhuma pessoal para ele e resolveu jogar as linhas que ele estava mais habituado. Então jogou o cavalo F3 e depois do D5 do Garry Kasparov, ele jogou com D4. E agora, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, C6, nós já estamos numa semi-eslava. Aqui nessa posição, ele menciona que poderia ter continuado com a linha mais aguda na variante Botvinnik, que é com o lance bispo G5, e depois de um D por C4, E4, ameaçando E5, as pretas podem jogar essa linha bastante aguda com B5, E5, H6, veja que o cavalo está pregado, então tem que expulsar esse bispo H4, G5, e aqui as brancas podem capturar em G5, e depois de jogar para o G5, bispo G5, elas vão recuperar a peça aqui. Fica uma partida bastante agitada, é necessário ter um bom conhecimento dessa variante. Quem entrar nessa variante aqui sem conhecer vai se dar mal. Christian Todt sabia disso, não queria, não estava tão aprofundado, segundo ele, na época, nesta variante. Então, ele resolveu, ali depois do lance C6 do Kasparov, continuar com C por D5. Já tomou aqui D5, vem a tomada aqui em D5, e agora sim ele joga com bispo G5. Partida vai continuar com Kasparov jogando bispo F5, que é a linha mais ativa, já desenvolve o bispo de casas brancas antes de posicionar o seu cavalo em D7. Vem E3 do Christian Todt, cavalo de B, D7, e agora bispo D3 para trocar os bispos. Vem bispo por D3, dama por D3, bispo E7, e agora o lance roque. Partida equilibrada, vai continuar o roque aqui do Kasparov, cavalo D2. A ideia do Christian Todt é impedir o cavalo E4. Ele não queria deixar o Kasparov jogar aqui com cavalo E4. E agora, se o Kasparov tenta trocar os bispos de casas pretas com cavalo E8, ele disse que continuaria com bispo por E7, dama por E7 e E4. Dando um pouco mais de liberdade aí para suas peças, né? Mas o Kasparov ali, depois de cavalo D2, continuou com a jogada torre E8. E aqui seguiu o Christian Todt com torre de AB1. Essa ideia é uma ideia bastante típica nesse tipo de posição, aonde as brancas vão utilizar esses dois peões, essa minoria na ala da dama, para agredir aqui essa formação de peões aqui na ala da dama, principalmente levando esse peão de B até B5. A ideia é que se as pretas tomam em B5, o peão dama vai ficar isolado, e se as pretas não tomam, as brancas vão acabar tomando aqui em C6,
e o peão fica aqui em C6 atrasado. Aí manobras como cavalo A4, torre de FC1, por exemplo, vão estar pressionando bem o peão de C e ainda tendo a casa C5 para um cavalo, né? Então a ideia é bastante típica aqui na posição. O Kasparov já vai impedir o imediato B4 jogando A5. E aqui o Christian Todt joga dama C2. Ele está querendo jogar A3 para jogar B4, mas se ele joga A3 de imediato, Kasparov provavelmente seguiria com o lance A4 e já marcaria a casa B3, impedindo de vez o lance B4. Então, por isso, o dama C2 do Todt, para marcar a casa A4 junto com o cavalo e poder jogar A3 sem problemas. A partida vai seguir aqui com bispo D6. O Kasparov já tem uma ameaça séria aqui, que é sacrificar o bispo em H2 para depois de rei por H2 vir com cavalo G4 cheque. E acaba caindo o bispo ali em G5. Então o Christian Todt ficou esperto com isso e jogou um bispo H4. Agora já não é possível mais o sacrifício, né? Porque depois de bispo por H2, rei por H2, cavalo G4, o rei pode vir para H3 para defender o seu bispo ali em H4 e não tem compensação nenhuma aí para as pretas essa peça sacrificada, né? Então, depois de bispo H4, Kasparov continua aqui com dama B8. Dama B8 faz essa máquina aqui contra H2 e praticamente está obrigando aí a troca de bispos. Vem bispo G3 do Todt, bispo por G3, H por G3 e agora dama D6. A partida vai continuar aqui com torre F1. O raciocínio do Todt foi deixar a casa F1 livre para o cavalo D2, caso o Kasparov queira manobras como cavalo G4 e a passagem de dama aqui para H6 para poder ameaçar mate em H2. Então, cavalo F1 estaria guardando justamente a partir da casa F1 a casa H2. A torre F1, mas ele também comenta que não era tão necessário, ele poderia jogar já o A3 para continuar com o seu plano de jogar B4. Bom, torre de F1, Kasparov vai dobrar as torres na coluna E, jogando torre E6, vem o lance A3 e agora a torre de A E8. Essa dobra de torres aqui causa bastante pressão ao longo da coluna E e a torre pode participar do ataque via terceira horizontal ali das pretas. A torre de A8, então, aqui o Christian Todt vai seguir com cavalo A4. E aqui foi um momento importante, ele menciona que ficou em dúvida entre B4 e cavalo A4. Ele disse não ter jogado B4 por causa de A por B4 e B5, quando ele não poderia mais ter a casa A4 para levar o cavalo para C5. Entretanto, em seguida ele diz que foi um medo desnecessário, porque ele tem agora um cavalo B3, por exemplo. Cavalo B3 e não se pode tomar B4, porque senão vem cavalo C5. Dama por B4, cavalo C5, ameaça a torre e ameaça a dama, ganha qualidade. Então, ele dispunha aí de cavalo B3 para levar este cavalo aqui na casa C5. Né? Bom, ele jogou então cavalo A4, né? Torre A E8, ele jogou cavalo A4 na partida e seguiu-se aqui o lance H5 do Garry Kasparov. Esse peão de H pode avançar aqui para H4, é também um ataquezinho típico contra essa formação aqui de peões do roque. H4 vai dar uma quebrada nessa defesa. E depois de H5, então, o Christian Todt continua com cavalo C5. Está tocando ali em B7. Kasparov vai tomar esse cavalo aqui em C5. Vem a tomada de peão. E agora, dama D8, que o Christian mencionou que foi uma excelente jogada do Kasparov, porque a dama em D8 está atuando em diversas frentes, né? Pode atuar na ala do rei, pode atuar aqui na ala da dama e também pode ajudar o avanço do peão de D. É o que ele vai fazer na partida, inclusive. Depois de B4, Kasparov joga D4. Christian Todt achou que não teria problemas com esse avanço. E foi, segundo ele, um erro de conceito, né?
Aqui, em vez de B4, cavalo F3 poderia ser mais preciso para controlar, para controlar aqui a casa D4. Ele jogou B4, permitiu o peão, o avanço do peão de D aqui do Kasparov, e aqui ele responde com E4. Kasparov manda o peãozão lá para D3, atacando a dama, e agora está muita pressão aqui em cima de E4, por isso dama C4. Para continuar defendendo, Kasparov segue com o cavalo G4. Esse cavalo está voltando para E5 em algum momento. Christian Totti continua com dama C3. A pressão sobre A5. Vem H4. H4 fica ameaçando jogar um H por G3. Aqui vem F3. E depois de F3, atacando o cavalo, Kasparov coloca o seu cavalo ali centralizado em E5. Para evitar aberturas aqui na ala do rei, o Totti vai jogar o lance G4. Kasparov espertamente joga aqui o lance H3. Olha como esse peãozinho saiu lá de H7 e veio atormentando a defesa do brasileiro, né? H3 agora. Aqui o Christian Totti vai continuar com o cavalo C4, e é nesse momento que o Kasparov vai deixar passar uma oportunidade de vencer a partida. Ele não viu uma sequência que, inclusive, o Christian mostrou para o Kasparov, e segundo ele, foi a maior satisfação dele ali nesse embate com o Kasparov. Ele mostrou uma linha que o Kasparov não havia visto na partida. Que linha é essa? Depois de cavalo C4. É a linha com o belo sacrifício cavalo por F3. E depois de, por exemplo, G por F3, dama H4, a dama está entrando aqui em H4. Se rei H1, por exemplo, dama G3 ameaçando mate. Torre B2 para defender esse mate. Então, dama por F3, cheque, rei H2 e torre por E4. É um massacre, né? As peças estão entrando com muita força aqui contra esse rei que está bastante exposto. Bom, depois de cavalo C4, qual foi o lance do Kasparov? Ele jogou cavalo por C4, e esse lance dá muita chance para o brasileiro, né? Depois de cavalo por C4, vem dama por C4, H por G2, é aqui torre de ED1, que foi um erro também. Tá? Foi um erro também. Aqui o correto era jogar rei por G2, rei por G2, e depois de um torre H6, aí sim jogar torre de E por D1. Mas Anderson, qual o problema aí? Se inverter os lances causa grandes mudanças no jogo? O problema é que, se direto torre de ED1, como ele fez na partida, o Kasparov dispunha de dama H4, e não foi o lance que ele fez. Obviamente, ele, para transpor, né, ele entrou aqui com torre H6 na partida. Mas nessa posição, Kasparov jogaria o lance, em vez de torre H6, o lance dama H4. Esse lance que já fica ameaçando um dama H1, respondido por rei por G2, vem torre por E4. E esse lance, sim, é um lance bastante maligno. Porque depois de F por E4, dama por G4, cheque, e olha o que acontece. Rei F2 tentando fugir, dama F4 cheque, rei E1, dama E3 cheque, rei F1, dama F3 cheque, e depois de rei G1, torre E5, e a torre está passando aqui para G5 com efeitos decisivos. Então foi essa linha que o Kasparov também deixou de lado. Depois de torre de D1, em vez de dama H4, que era o lance ganhador aqui, ele joga torre H6, dando mais uma chance para o Christian Totti. Aqui a partida continua com rei por G2. A partida está muito equilibrada agora, porque não tem muito ataque aqui em cima do rei, e o peão de D3 é fraco. O peão de D3 está caindo. Então vem a tomada em B4, toma em B4, dama C7, tentando entrar em H2, torre H1, torre por H1, torre por H1, dama D8, na verdade torre D8, defendendo o peão em D3. Vem torre D1, agora D2. Peão vai para D2, esse peão vai ficar sofrendo ataque. Dama C3, tem que defender, dama F4, rei F2, e o rei chegando aqui em E2, é possível capturar este peão.
Então, a partir daí, o Kasparov já teria que estar buscando uma forma de empatar. O peão vai estar caindo, né? Teria que aproveitar o rei exposto aqui do Christian Totti para empatar a partida. Ele continua com G6 e depois de rei E2 vem dama H2 cheque, rei E3 e aqui F5 do Kasparov, botando problemas ainda para o Christian Totti resolver. Ele toma aqui em F5 com peão de G, vem a retomada e aqui um lance que realmente perde a partida do Christian Totti, que foi o lance E5. Esse lance, por incrível que pareça, é um deslize final aqui do brasileiro. O lance correto deveria ser E por F5. Eles comentaram, o Kasparov inclusive comentou que E por F5 era o lance que manteria a igualdade. E para o Kasparov tentar alguma coisa, teria que ser com dama H6, depois de rei F2, torre D5, um dama C4, já seria interessante aqui para trazer a dama para G4. Kasparov disse que continuaria com rei F8. As coisas estão abertas ainda, mas as brancas não têm tantos problemas. Diferente do que aconteceu depois do lance E5. Esse avanço vai permitir o ganho do Kasparov com F4 cheque. Olha só o que aconteceu. O rei vai ter que ir para E4. E depois desse lance, dama E2 cheque, está ganhando a torre aqui em D1. É uma lástima para o brasileiro, que tinha todas as chances de empatar também com o ogro de Baku, na época o campeão mundial. Dama E2 cheque, a partida ainda continuou com rei F5 e depois de torre F8, aí sim o Christian Totti abandonou a partida. Uma posição que realmente agora está perdida, né? Vai cair a torre em D1 e não tem o que fazer. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma das partidas que o Garry Kasparov jogou contra a seleção brasileira. Uma partida interessante. Uma partida que a gente vê que Kasparov joga forte, mas dá alguns vacilinhos e é esperado, porque ele está jogando uma simultânea contra 6 mestres, incluindo um grande mestre Gilberto Milos, na época um mestre internacional Darcy Lima, o mestre Giovanni Vescovi. Então, para você cuidar de 6 mestres brasileiros ao mesmo tempo não é fácil, tá? É de se esperar que a precisão não seja 100%, mas tá aí. Não pode vacilar com o ogro de Baku, senão acontece isso aí. Ele fareja cada falha no seu jogo. Então aqui o Christian Totti realmente, com esse erro final, acabou perdendo a partida. Se você gostou demais desse vídeo, deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos e a gente se vê então no próximo vídeo da série. Fique com mais outros vídeos da série. A playlist aqui embaixo, vou colocar a playlist aqui embaixo dessa minissérie para você ver os vídeos anteriores, tá bom? E se inscreve aí no canal para você não perder os próximos. Aciona o sininho de notificações. Aí se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá.